Olá, boa tarde, caros telespectadores. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E a Federação Espírita do Estado de São Paulo sente-se honrada com a sua audiência. Trouxemos hoje o tema terrorismo. E para falar sobre ele, Vera Regina Braga, que também vai comparar a parábola do joio e do trigo. Temos também respostas às perguntas de muitos alunos que estudam o Espiritismo sobre o Livro dos Espíritos. E para isso trouxemos Fátima Luiza Giro. Vamos iniciar pela pintura mediúnica. E para a pintura mediúnica de hoje nós trouxemos o conhecido médium de todos vocês, Marcelo Alves Pereira, que vai trabalhar nos nossos estudos enquanto nós fazemos as entrevistas, não é, Marcelo? Boa tarde a todos. É sempre uma enorme alegria estar aqui, mais uma vez, trabalhando com essa equipe e trabalhando com o plano espiritual também, que com certeza vai trazer uma tela maravilhosa para vocês. Que assim seja. Muito bom. Marcelo, então nós vamos deixá-lo aqui, fazendo seu trabalho, junto com os espíritos, e nós vamos nesse instante, caro telespectador, para a primeira entrevista. Estamos com Vera Regina Braga, que é advogada e professora de Direito Penal, uma ótima expositora da doutrina espírita. Hoje ela veio nos elucidar a respeito do terrorismo. Será que o terrorismo é algo pernicioso? Vamos ver? Vera, tudo bem? É uma alegria estar aqui, principalmente falando deste tema que traz aos nossos corações tantas expectativas. Expectativas, às vezes, que nos colocam num campo da negatividade. Mas, em primeiro lugar, quero dizer a todos que estão ouvindo o programa que sejam bem-vindos, que se sintam acolhidos pelos corações que estão aqui e que possamos responder com simplicidade e amor aquilo que nos for perguntado. Muito bem, Vera. Então, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Você que é uma ótima pesquisadora, professora emérita, né? Então, Vera, o que é o terrorismo? O terrorismo tem várias definições. Nós vamos nos embasar nas definições de dicionário. Evidentemente, eu não estou falando de forma decorada, porque eu não estou lendo. Então, temos no terrorismo a prática de atos de violência visando uma transformação, uma modificação. Nós, da doutrina espírita, quando falamos em modificação e transformação, sempre pensamos do pior para o melhor. Mas aí, dentro da sua pergunta, eu questiono, essa transformação no terrorismo é também do pior para o melhor? Eu mesma respondendo, vou dizer que sim. O terrorismo é um ato que abala todos os corações. Quem não se sente atemorizado por atos de violência, grupos armados, mudanças políticas, tantas situações impostas pela violência? Mas, dentro deste quadro, há coisas que se renovam justamente pelo sofrimento que ocasionam. Podemos até lembrar alguns momentos, mas eu vou aguardar a sua próxima pergunta. Olha, diante disso que você está dizendo, nós temos visto vários atos terroristas, né? Mas você acha, o que você diria para o nosso telespectador sobre aquele ato terrível das Torres Gêmeas? Pois é, Silvia, o ato que levou tantas pessoas àquele constrangimento, aquela angústia, aquela perda de tantos familiares, pessoas que davam condições para que a família pudesse viver, sobreviver, toda aquela situação trouxe ao mundo uma renovação, uma preocupação. A partir de 2001, temos um paradigma novo com relação aos atos de terrorismo. A literatura a respeito deste tema é fartíssima e o impulso dado foi justamente pelas Torres Gêmeas. Não podemos falar apenas delas, porque há inúmeros atos de terrorismo, mas ela motivou toda a comunidade internacional a se reunir e discutir o problema,
Porque o problema do terrorismo também esbarra não só no jurídico, no direito internacional, mas também no psicológico. Ah, é verdade. É interessante. E agora eu vou fazer uma pergunta como se eu fosse um telespectador, porque eu recebo tantas perguntas. O que você diria para um telespectador nosso que nos escreve constantemente, ele tem um problema de depressão, né? E ele diz que não assiste mais televisão porque ele fica muito angustiado com as notícias de terrorismo, porque em geral, né, a gente ouve muitas notícias sobre terrorismo. O que você diria a esse nosso querido telespectador? Pois é, essas notícias que são faladas na televisão, em todos os meios de comunicação e repetidas, não é? Fazem com que na nossa emoção aflore o medo, a angústia, lembranças do passado, de outras vivências, outras experiências. Mas o problema não está naquilo que ouvimos, está naquilo que sentimos. Então é preciso que estas pessoas que deixaram de ouvir essas notícias, quando elas são exageradas, não há motivo algum para ouvir. Mas a informação é fundamental. Eu fico muito preocupada com isso. Pois é. Porque a pessoa viver sem informação, em estado de depressão, acho que piora mesmo, né? Piora. Então. Mas o problema não está no terrorismo, está no valor que a pessoa está dando para o negativo. Porque ela pode tanto ouvir uma coisa tão penosa, como ligar numa outra em que mostre quantos empresários estão doando bens para comunidades carentes, quantas ONGs. É questão de sintonia mesmo, Entendi. Que a doutrina espírita fala tanto, né? Tá vendo? Olha só, você aí, né? Nada de deixar de assistir televisão, não. Vamos selecionar as notícias, entendeu? E agora com as explicações da Vera, então, né? Muito melhores, né? É um prazer. Então, Vera, agora ouve-se também muito a respeito do tráfico de drogas, que é um verdadeiro terrorismo, não é? E as pessoas falam naturalmente, os que estão acostumados a conviver nas comunidades, fulano foi morto no micro-ondas, como se aquilo fosse normal, não é? Por quê, Vera? Pois é, vamos separar o conceito de terrorismo, que é uma mudança política, a imposição de uma ideia pelo medo, desses atos que são praticados para proteger a prática ilícita. Então não seria um caso de terrorismo? Não, é o terror espalhado, mas o terror no seu vocábulo natural, da linguagem comum. Então, eu tenho terror de estar num lugar onde vai haver troca de tiros, porque há esse problema das drogas ilícitas. Mas eu tenho terror como sinônimo de medo. E não é um ato de terrorismo em si. Não é? Nós ouvimos até pessoas falando que têm terror ou medo de insetos, que são pequenos e não vão fazer mal algum. Não é? É verdade. Então é uma forma de usar o vocabulário, mas que não está esclarecendo o ato de terror em si. O ato de terror em si tem uma conotação. Até tem aquele que é o terrorista isolado, que tem o título de lobo solitário, porque há condições psicológicas que o levam a praticar atos de terror sozinho. Porque nós temos a ideia sempre de que todo terrorismo é manifestação de um grupo. Não, verdade, é verdade. verdade. E se lembrarmos de coisas negativas que foram praticadas para impor medo, nós temos muito, porque há o terrorismo na forma de tortura, são múltiplas facetas do terrorismo, não é? Mas este terrorismo, como significado de ter medo, não é o terrorismo que estamos abordando, como o das Torres Gêmeas. Tanto que nas Torres Gêmeas, quando houve aquele trágico incidente, ninguém ligou para o outro exigindo alguma coisa. Puseram a bomba e veio a torre. Não é? É um ato de surpresa que traz uma comoção e um enorme prejuízo humano, que, revertido, faz com que a humanidade se reúna na comunidade internacional para pensar o que fazer. E o que você diria, na Idade Média, daquela imposição que houve, né? De a mulher, ou mesmo as pessoas que viviam no campo, não terem acesso à leitura? O que você diria disso? Isso seria considerado um tipo de terrorismo? Não, isso foi uma forma que se acreditava de defender a cultura apenas para aqueles poderosos
que poderiam absorver e usufruir. Isso veio desde a Grécia Antiga, não é? Que muitos achavam que só a classe mais elevada dos filósofos poderiam deter o conhecimento. Mas a Igreja Católica tinha como princípio, que depois foi desvirtuado, e muito mais por nós, que não estudamos com profundidade, a salvação das almas. Hoje choca dizer que vamos salvar almas na fogueira, na tortura, nos choca. Verdade. Mas, Silvia, se nós lembrarmos do passado de Dom Pedro II, uma figura carismática, maravilhosa, um espírito que reencarnou com tanto potencial, nós fazemos roupas novas para ver execuções. Então, o homem ainda está em aprendizado. Ai, que longo caminho! Não é? Porque muitas perguntas que nós recebemos são realmente nesse tipo. Por que, com essa tecnologia avançada, o homem não avançou na inteligência? Por que nós estamos vendo tantos atos terroristas neste momento? Exatamente porque a tecnologia está avançadíssima. Então, hoje as notícias se espalham com uma rapidez imensa, mas este gosto pelo medo, pelo terror, pelo sangue, acompanhou a humanidade desde os seus primórdios. Hoje nós estamos modificando os nossos corações e já não temos prazer nesse tipo de coisa. Tanto que não temos prazer e lembramos do que acontece, essas execuções tremendas, mas temos que colocar o nosso foco na reforma, na mudança. Falam hoje que nas conduções as pessoas estão todas ligadas no telefone, mas será que se não estivessem no telefone estariam olhando o motorista e agradecendo? Não. Não é. Eu acho que essa crítica não é tanto a vontade de renovar com pressa, é pular o processo, na minha opinião. Não, as perguntas não são no sentido da crítica, mas por que, se nós temos que evoluir, porque se o mundo vai se transformar em regeneração, por que ainda estamos vendo tudo isso? Justamente porque é esse processo que a tecnologia vai nos dar condição para, pouco a pouco, colocarmos o bem como um princípio, usando as palavras de Jesus. Mas nós ainda conseguimos apenas olhar nesse aspecto da tecnologia renovadora. O telefone, as micro-ondas, né, para aquecer comidas rapidamente, ou até fazer. Nós ainda estamos só aproveitando o que temos de bom, sem lembrar que o que temos de bom é para mudar o mundo. Para mudar o mundo. E você acha, Vera, que, como você disse, o terrorismo, você está nos dando assim uma esperança muito grande, não é? Porque afinal com esses atos os governos se movimentam, fazem alguma coisa, criam leis novas, Isso. Não é? Cuidam melhor da população. E o planeta? Também, até falando de um pedaço do planeta, então do Brasil, nós temos legislação a respeito do terrorismo na Constituição Federal de 1988. A nossa Constituição é de 1988. Mas ainda não temos leis regulando. E as pessoas dizem, mas as leis são tão demoradas, não cobrem todos os eventos. Mas nós nos esquecemos que para que haja lei, primeiro tem que haver o fato. O fato repetido é que vai fazer com que as pessoas se preocupem e legislem a respeito daquele fato. Certo. Mas que nós queremos? Que o fato já apareça e a lei já exista. Mas isso seria imaturo, não estaria fazendo com que o processo amadurecesse. Estaríamos fazendo com que a sociedade mudasse através da lei. Não é a lei que vai organizar a sociedade. Por isso sempre esse descompasso entre o fato e a lei. Então essa transformação moral que tanto o Espiritismo prega seria, primeiro, do ser. Do ser. Em virtude da lei. Como seria? O ser tem que se modificar pela educação. E a educação vai fazer com que o legislador possa auferir o sentimento daquela população para legislar. E quem vai aplicar a lei é o executivo, mas quem vai julgar é o judiciário. Portanto, são três poderes que unidos fazem com que a sociedade tenha um retrato, uma visão. Então, como é importante, nós temos governantes
maduros espiritualmente, como nós costumamos dizer, né? Maduros espiritualmente. Então, agora, assim, ajudando um pouquinho mais o nosso telespectador, como reconhecer um governante maduro espiritualmente? Pois é. Olha, essa pergunta eu vou transformá-la como me reconhecer madura. Começa por mim. Não é? Só quando eu tiver essa maturidade em que eu possa olhar o outro com a mesma sintonia da minha interioridade é que eu vou poder reconhecer. Ah, entenderam? Ou seja, vamos cuidar primeiro de nós mesmos, né? De tratar de nos reformularmos intimamente, amadurecermos nas ideias e no amor também, né? Para depois conseguirmos escolher os nossos governantes mais maduros. Ter prazer no bem. Verdade. Vera, agora eu queria abordar um assunto importante do ensinamento de Jesus, não é? Porque Jesus sempre atual. Com tudo que muda no mundo e tal, Jesus é atual. A parábola do joio e o trigo em relação ao terrorismo. Mas nós vamos abordar depois do intervalo. Querido amigo, telespectador, nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já com vocês. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Vera Regina Braga, falando sobre o terrorismo. E agora, na segunda parte, nós vamos falar da parte espiritual, citando a parábola do joio e do trigo. Vera, acho que para deixar bem claro, nem todas as pessoas conhecem a parábola. Você poderia contar essa parábola para todos nós? A parábola que Jesus ensinou do joio e do trigo? Sim, Silvia, com muito prazer. Até no intervalo nós estamos refletindo sobre esse ensinamento de Jesus e vendo quanto ele está ligado ao tema escolhido pelo programa. Os corações estão sempre aflitos, né? Nós temos aquela preocupação de ensinar as nossas famílias, trazer o alimento para casa, nós temos várias coisas que nos tornam pessoas sérias e preocupadas, mas esquecemos de olhar o quanto nós já caminhamos e quantas coisas nós já fizemos boas. Esse olhar de sintonia com o bem é o que justifica colocarmos a parábola do joio e do trigo neste momento em que falamos do terrorismo. Jesus relatou essa parábola e, segundo nós recebemos as informações pelos evangelistas, mas nós vamos priorizar Mateus, que colocou esta parábola da forma que nós costumamos olhar. Então, o reino dos céus pode ser comparado a um homem que saiu a semear. E nós lembramos que todos nós saímos a semear. Aqui estamos semeando, os corações que nos procuraram para fazer perguntas também. A semeadura é o que atrai a humanidade que está sempre se transformando. Então, quando Jesus disse isso, que o reino dos céus era como aquele que saiu a semear, ele explicou que essa semente foi jogada para todos, jogada na terra, significando que Jesus trazia a semente para todas as pessoas. Jesus está representando Deus, que não criou ninguém com privilégio, todos nós da mesma forma, mas todos espíritos imortais. Portanto, nós não vamos finalizar
a nossa jornada, vamos sempre aprender. E aí, mais uma vez, o terrorismo entra. Então, por quê? Há pessoas difíceis, pessoas que ainda não aprenderam o quanto é bom ser bom, por causa do joio. Porque ele semeou, mas teve cuidado, lavrou a terra e foi dormir, como nós fazemos. Plantamos o bem e descansamos, achando que aquele bem vai retornar. Mas não, na noite, o inimigo veio e semeou o joio. Então, quando as espigas começaram a nascer, vieram também espigas ruins do joio. Aí os empregados do que foi semear perguntou, devo arrancar o joio? E o que tinha saído a semear, que foi comparado ao reino dos céus, disse não, deixe que cresçam lado a lado. Olha que lição. Portanto, aqueles que temem, aqueles que ainda não perceberam o quanto é bom evoluir, ser bom, amar, tem que ficar ao lado dos que já aprenderam, para que através dessa convivência nós possamos modificar a nossa forma de pensar. E foi isso que Jesus quis nos ensinar, que se nós arrancamos, arrancamos também o bom. Então, essa convivência é necessária, não só na lavoura, que hoje eu não sei se é assim que se produz, talvez tenha mudado esse paradigma, mas naquele tempo era assim que usava. Certo. Mas eu sei que mudou muito nessa forma de plantar, colher. A tecnologia deve ter avançado também por aí. Muito. Mas a ideia central é essa. É a semeadura mesmo. É a semeadura. E nós até nas famílias, nós pensamos, todos são bons, mas esse filho praticou atos ilícitos, tem tal comportamento, esse que precisa ficar no meio dos bons, tal qual esses atos, tais quais esses atos de terror, de tristeza, de angústia, porque é assim que nós vamos modificando. Então é o valor que temos que dar a quem foi criado e não só a quem é bom. Não é? Todos têm o direito de evoluir. Verdade. Quem está preso, quem praticou atos infracionais, quem ainda é angustiado, quem tem depressão. Todos Você têm. tocou num assunto muito pertinente aqui para o nosso programa, porque nós temos muitas perguntas. Mandei meu filho para fora de casa. E é uma angústia, uma choradeira. É claro que, às vezes, o pai ou a mãe, quem colocou o filho para fora de casa, quis educar dessa forma, né? Mas, no fim, fica angustiado. O que acontece em relação a essa parábola? O que nós podíamos dizer para esses pais? Pois é, essa angústia que as pessoas que agiram desta forma têm é porque, no fundo, estão em dúvida se a conduta foi a melhor. E se pararem para refletir, vão perceber que não foi tão boa, que pudessem recuperar e conviver com aquele filho, não dando um espaço demasiadamente largo, mas deixando com que ele possa usufruir aquela convivência com uma família estruturada. Lembrando sempre que fazemos o melhor, mas às vezes o outro pode estar em outro estágio evolutivo e não perceber. Mas com o tempo, todos nós vamos mudando. Muito importante isso, viu, Vera, que você está nos ensinando, né? Agora, veja bem como os maus vão aprender a ser bons, se não ficarem no convívio dos bons, não é? E nas famílias acontece muito isso, né? Espiritualmente falando, através da codificação, que explicação você daria para os nossos amigos de casa sobre esse fato de que sempre na família tem alguém que é o joiozinho? Sempre tem, Silvia. Por quê? Em primeiro lugar, quero dizer que coisa fantástica, uma prosa entre nós e esta linha que eu trouxe para esclarecer o que é o terrorismo no coração, você captou tão bem, não é? Podendo trazer para as pessoas que nos ouvem aquela forma de pensar renovadora. Mas voltando ao que você perguntou, não é? Como é que nós vamos conviver com esse joiozinho que todas as famílias têm? Através da convivência, mas da convivência que orienta, que limita, que educa. Não é a convivência permissiva, não. Mas para isso nós temos que primeiro nos educarmos.
E aqui está a dificuldade. Uma hora nós agimos bem, outra hora é com muita rigidez. Nós temos que ter uma conduta séria na educação. O que não quer dizer triste, pode ser alegre. Mas você concorda que às vezes os pais se sentem incapacitados na educação, né? Com o mundo tão adiantado, com os estudos, às vezes os filhos estudam até mais do que os pais. Verdade. E eles se sentem incapacitados para dar educação. O que você diria nesse caso? O problema que você colocou é muito sério, não é? No momento, eu só vejo o caminho do diálogo, seja com os próprios filhos, seja com os amigos, reforçando assim a autoestima, porque no fundo é falta de autoestima. Mas quem sabe se os familiares que se sentem assim se unirem a outros, isso vai criando uma força, não é? Uma força, é verdade. Então, eu acho que a solução... E também, eu acho assim, às vezes os pais não podem ser orgulhosos também, não é? Dizer para o filho... porque os filhos às vezes questionam a gente, né? Sim. Mas antigamente você não falava isso. Mas eu aprendi. Então, acho que os pais também têm que ter esse ato de humildade verdadeiro, porque a gente aprende mesmo. Quando os filhos são pequenininhos, a gente age de uma forma, e quando eles já são casados, a gente fala, puxa, eu podia ter feito isso, não fiz, porque eu não tinha maturidade. E confessar isso não custa nada. É muito, a gente fica muito mais leve, não fica? Mas não quando confessa isso para o filho. Perfeito. Olha, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, senão eu teria agido diferente. Por isso que eu estou te ensinando a tratar dos seus filhos com mais eficiência, porque hoje eu conheço mais do que ontem, não é? Então, eu sinto assim, sabe? Que os pais, às vezes, querem sempre dizer que são os donos da verdade. É aí que existe o problema, não é? O que você concorda? Acho que você tem toda a razão. Mas acho que a época já está mudando um pouco essa forma, porque essa tecnologia nos ajuda a renovar. Nós temos até hoje uma nova forma de ensinar nas escolas e tudo, que é um método em que interage o que está dando a aula com aquele que ouve ao mesmo tempo. Certo. Então, essa identidade de preocupação vai fazer com que cresçam pais, filhos, amigos, sem esse ato que poderia fazer com que a pessoa se sentisse diminuída, de pedir perdão. Vai fluir um novo sistema, que é o que a tecnologia está nos trazendo e que poucas pessoas estão aproveitando. Até em sala de aula isso já pode ser usado. Então todos devem aproveitar a nova tecnologia. Os pais, que às vezes não sabem mexer nos botões, nos computadores avançadíssimos, mas é importante que aprendam, não é? Muito. Humildemente, olha, eu não sei, gostaria que você me ensinasse. Às vezes um ato assim simples, né? De humildade. Ajuda muito. Você sabe que há pais que aprendem a mexer nos botões que eles têm dificuldade e que são múltiplos, pondo coisinhas coloridas. Então põe para ligar amarelo, no desligar vermelho, aquelas coisinhas, aqueles decalques. Então não precisa entender da tecnologia para manipular. E a partir do resultado desse trabalho, o pai se entusiasma e vai sozinho. Tá vendo? Então, eu acho que esse ato de humildade já faz com que aquele joiozinho que nós temos em casa, todos têm. Estou falando nós porque existem muitas perguntas sobre isso. O que eu faço com meu filho? Meu Deus, ele estudou, eu gastei um dinheirão para que ele estudasse, de repente é mal criado. Então, já conhece, né? Os lamúrios dos pais somos todos iguais, viu? Então, estamos aqui conversando para tentar ajudá-los e nos ajudar também, né? Ajudar todas as pessoas que estão aqui no nosso estúdio, porque isso está muito comum hoje em dia. As famílias estão muito dilaceradas, brigando muito e desunidas, não é? Isso, diante desta parábola, acho que, né? Vira o próprio terrorismo de casa no sentido da violência, não no terrorismo propriamente dito, como você disse, né? Mas se o joiozinho estiver fazendo terrorismo próprio, então o que você diria para os pais? Eu diria para os pais, em primeiro lugar, se eduque. Em segundo lugar, se renove. Para depois poder ter um olhar que dá um campo para o filho bem determinado. Porque o problema do abuso vem porque nós permitimos.
Não é? Então, se nós nos educarmos, nos renovarmos, aquilo vai, pouco a pouco, entrando nos eixos. É fácil? Não, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Muito bem. Agora, eu gostaria de perguntar, você é educadora aqui da casa, né? Também dá palestras em centros espíritas. O que você sentiu desde o momento que você começou a aprender o espiritismo, você começou a estudar o espiritismo? Que visão que você teve do mundo? Olha, essa pergunta é profunda, porque mexe na nossa interioridade de forma muito funda. Eu vim para a doutrina espírita tendo trabalhado no direito penal comum, da tortura, da confissão extorquida, do mundo sem direitos, porque eu vim da época da Revolução. Então, eu acreditava num mundo que devia parar de ser como era através da repressão, da dor. E aqui eu aprendi que tudo isso só muda pelo amor. Eu poderia dizer que o infrator adulto precisa de educação e afeto. Só educação não, educação e afeto. Isso a casa me ensinou. E esse afeto que nós levamos aos nossos clientes, aos nossos queridos infratores, que são pessoas que merecem atenção e oportunidades, é também o que devemos fazer nas nossas casas. Compreender, esperar e transformar. Muito bem, Vera. Então, para encerrarmos a nossa conversa, você diria que nós devemos fazer preces pelos terroristas? Sem dúvida. Acho que você fez uma pergunta que foi além do meu pensamento, mas sem dúvida alguma, a prece vai mudar os corações. Demora, lentamente, mas vai. E nós vamos ter uma outra postura com o mundo, aceitando que a comunidade internacional traga soluções efetivas para esses atos que tanto sofrimento produzem. Muito bem, Vera. Nós aprendemos que a prece, ela consegue chegar nas pessoas em distâncias incomensuráveis. E como que ela acontece? Pelo pensamento, são somente? Sim. Nós precisamos falar alto? De que maneira que nós aprendemos aqui na casa? Pelo pensamento, pela interiorização do bem. Quando nós colocamos tudo aquilo que nós temos de melhor a funcionar à volta da gente, para que se ligue àquela pessoa, aquele grupo que nós estamos pensando, essa sintonia através das ondas chega na pessoa que nós estamos vendo. Isso é científico, eu não estou dando a explicação de acordo com a ciência, mas aquele que quiser estudar de forma racional e científica encontrará todo o amparo para elucidar na doutrina espírita. Então a prece é imprescindível para todas as situações? Todas, de nervosismo, de angústia, de medo, de terror. Né? Aqueles que sentem medo até de assistir televisão, até de sair na rua, ou na convivência familiar. Sabe? Há um mocinho que me escreve sempre que ele diz terror, né? Ele tem terror de dia de Natal, de Páscoa, ele já vai ficando angustiado de saber que na Páscoa tem que encontrar a família. Então, tudo isso pode ser amenizado com a prece. Muito, mas também. Muito bem esclarecido. Pode. A prece é o que vai auxiliar. E pouco a pouco ele vai encontrando caminhos para ter uma situação um pouco menos sofrida. Né? Ainda mais sabendo que isso não é o terrorismo, é terror como sinônimo de medo. Com sinônimo de medo. Olha, que esclarecimento maravilhoso. E também nós recomendamos os passes aqui na federação, não é verdade? Se não está conseguindo sair de casa, que peça para um familiar trazer, né? Que faz um efeito muito bom, não é? Afinal, o passe magnético... comprovadamente, essa casa tem 78 anos, né? E são dados anualmente mais de 10 milhões de atendimentos, né? Então, é algo que realmente faz um efeito muito bom, né? Extraordinário. Muito bem, Vera, que pena
Nosso tempo acabou, Mas você vai prometer que virá Com muito de novo, prazer, não vai? é uma alegria imensa Tá prometendo estar para as aqui. nossas câmeras, Com né? muito prazer. Então vou chamá-la aqui para nos elucidar mais alguns assuntos relativos à doutrina e à nossa vida em sociedade, tá bom? Muito Vera, grata. muito obrigada, Muito querida. obrigada, meu Esteja amor. sempre conosco Muito aqui, viu? obrigada. Querido amigo telespectador, nós vamos para mais um intervalo. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. E dando continuidade ao programa, nós trouxemos o quadro O que é o Espiritismo? E como vocês pediram, a expositora Fátima Giro, que é expositora da casa, educadora e também advogada. Hoje nós vamos iniciar uma série de respostas dadas por nossa querida companheira Fátima Giro do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta, Fátima, primeiro dirija-se aos nossos companheiros de casa. Olá, Silvia, você está bem? Tudo bem. Sempre uma satisfação renovada estar aqui com você e com os seus telespectadores. Boa tarde a todos, que possamos neste momento estudar mais um pouquinho da doutrina, Silvia. Exatamente, porque eles gostam muito de saber, né, sobre muitos alunos nossos mesmo aqui da casa, que nós temos, imagine, 8 mil alunos, né? Isso. Eles, às vezes, estão estudando, fazendo as lições de casa, então eles passam o WhatsApp para a gente, e perguntando nós também, algumas né, coisas. Silvia? A gente nunca para de estudar, Não, né? Sempre não. que nós lermos uma vez, sempre encontramos coisas novas. Afinal de contas, a doutrina dos espíritos é uma doutrina evolucionista. É verdade, é verdade. Nós estamos sempre estudando, né, Certo, Fátima? certo. Mas então, Silvia. a primeira pergunta, número 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E as perguntas que eles nos fazem é em cima desse que é Deus. Por que nós não perguntamos, por que Kardec não perguntou aos espíritos quem é Deus? E ele perguntou, que é Deus? Então, Silvia, se nós observarmos, Kardec foi bastante inteligente. Nós sabemos que ele era bastante culto, estudioso. E aí, quando ele coloca o que é Deus, ele está justamente perguntando aos espíritos o que seria Deus. Porque se ele perguntasse quem, ele estaria pedindo aos espíritos uma identificação. E se nós observarmos, os espíritos eles respondem o quê? Que Deus é causa primária do universo. Ou seja, ele não tem uma identificação tal qual Jesus. Então, a preposição quem solicita uma identificação e a preposição que solicita uma capacitação, uma condição, né? Perguntar, por exemplo, o que é Jesus? Jesus é filho de Maria, filho de José, quem, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Certo. Filha de José, filho de Maria. O que é Jesus? É o
autor dessa doutrina, dos ensinos que os apóstolos escreveram. Certo. Porque nós sabemos que a doutrina de Jesus se propagou por todo o mundo, mas ele não escreveu nada. Mas quem escreveu foi os seus discípulos quando com ele conviveu aqui durante todo aquele tempo que ele pregava. Mas veja que interessante, né, Fátima? Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, já se diferencia Jesus de Deus. Pois é. Porque muitas religiões colocam Jesus como Deus. Isso. Não como criador. E, na verdade, o Espiritismo coloca Deus como criador de tudo, causa primária, que você disse, e não como alguém que reencarnou aqui no planeta, que teve pai, mãe, não é? Que teve um começo, né? É isso. Nós sabemos que Deus não teve começo, né, Silvia? Deus é eterno, né? Deus sempre existiu. Então, o Spinoza mesmo, lá no século XVII, ele dizia já que Deus é o universo, né? Paulo de Tarso, que vem aí nas epístolas, o que ele diz? Que em Deus nós vivemos, em Deus nós respiramos, em Deus nós existimos. Tamanho é essa colocação que muitos dizem sobre a doutrina panteísta, porque dizendo que Deus é material. Deus não é material, Deus é imaterial, não é? Porque se nós disséssemos que Deus é material, ele estaria passível de modificação. E não é isso, porque nós sabemos que Deus é causa primária do universo. Entendi. Criador de Então, tudo. Kardec não poderia perguntar quem, porque ele estaria solicitando uma identificação. E nós não temos vocabulário nem crescimento espiritual para explicar a indagação quem, mas que nós poderemos dizer que Deus é a causa primária do universo. Olha, que bom. E agora, a segunda pergunta. O que nós devemos entender por infinito? Infinito, Silvia, aquilo que não tem fim, né? Aquele que não tem limites, é uma extensão inimaginável. Isso é colocado pelos espíritos no livro dos espíritos, né? Nessa questão seguinte. Certo. Agora, se você perguntar, por exemplo, se Deus é infinito, não é Sim. isso? Nós não poderíamos dizer que Deus é infinito. Nós poderíamos dizer que Deus é infinito em seus atributos. Ah, entendi. Porque eu ia fazer essa pergunta Isso. sobre eterno. Isso. Só Deus que é eterno. Nós somos eternos? Silvia, nós precisamos. Adorei você fazer essa pergunta, porque tem muitas criaturas que confundem. Nós temos que esclarecer os próprios alunos, né? Os próprios expositores, muito às vezes, porque é uma situação até de semântica, assim, Exato. sabe? Nós somos espíritos imortais, que não teremos fim. Nós. E Deus? Nós somos é eterno. criaturas criadas por Deus. Certo. Deus nos criou. Não sabemos quem criou, como Deus surgiu, como Deus existiu. Entendi. Nós ainda não temos vocabulário nem compreensão suficiente para tentar entender, né? Entendi. Então, quem sabe em outro mundo, quando nós evoluirmos muito mais, vamos ter pelo menos uma percepção pequena. Então, quando alguém pergunta se nós somos eternos, nós deveremos responder que somos imortais e não teremos fim. Temos a eternidade para evoluir. Nós não temos fim, mas nós tivemos um começo. Isso. Certo. Ficou claro? Ficou claro. Agora tenho certeza que ficou claro, né? Então Deus é infinito? Deus, nós não poderemos dizer essa resposta assim de pronto, se Deus é infinito. Só dizemos que Deus é infinito em seus atributos. Quais são os atributos, né? Eterno, Nós estamos aqui estudando imutável, né? Aham. Ele é... Então, quais são esses atributos, então, que são infinitos em Deus? Então, os atributos de Deus é que ele é soberanamente bom e justo, que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é eterno. Então, nesses atributos, nós podemos dizer que Deus é infinitamente bom e justo, né? Como que ele expressa essa bondade e essa justiça? Através da reencarnação. Né? Porque não importa o que fizemos nesta reencarnação, porque caminhos percorremos, Deus é tão misericordioso que Ele nos deixa reencarnar
tantas quantas vezes desejarmos, até ficarmos prontos do jeito que Ele espera que nós estejamos, que é a nossa perfeição relativa, porque absoluto somente Deus o é, Silvia. Muito bom. Uma outra pergunta do Livro dos Espíritos. Onde há prova da existência de Deus? Vamos olhar o universo e analisar, né, Silvia? Nós sabemos que os astros ficam no alto através de uma força centrípeta e uma força centrífuga. Não fosse essas forças em harmonia, o nosso universo teria perigo de cair, não é verdade? E como equilibrar essas forças não fosse a grandeza de Deus? Então, basta nós olharmos para o universo, basta nós olharmos para nós mesmos, tentar entender a complexidade de que fomos formados, como que nós falamos, como o nosso organismo respiratório, circulatório, endócrino, tudo funciona de forma maravilhosa. Tem que existir algo muito mais superior do que nós, né, Silvia? O próprio Einstein já concordava com Spinoza, que Deus é o próprio universo. Olha só, viu? Agora, uma outra pergunta. O que é o sentimento intuitivo de Deus que todos nós temos? Essa intuição, esse sentimento intuitivo. Se nós observarmos lá na questão 621, se for o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência do ser, né? Que no caso é o ser humano, né? Então, não existe um ser humano que não tenha essa percepção, essa intuição de Deus. Então, por mais primitivo que seja o ser, ele tem sim sensação, ele tem conhecimento do que é o bem e do que é o mal, né? O que é o bem e o que é mal? Sempre que nos afastarmos das leis de Deus, nós vamos encontrar com a figura do mal. E sempre que compartilharmos das leis de Deus, estamos presentes ao bem. Muito bem. Estamos seguindo o Livro dos Espíritos. Aí nós temos uma outra pergunta. Você pode falar sobre a causa primária? O que é causa primária? Você diz que Deus é causa primária de todas as coisas. Então, a causa primária, Silvia, de onde surgiu o universo, né? Se nós observarmos, ler aí o que a ciência nos trouxe, nos explicando, né? Darwin explicando para nós como começou o mundo, né? Lá na Gênesis, né? O Gênesis lá na Bíblia. Cada um tem uma forma figurada de dizer como criou o universo, né? Mas o que os Espíritos nos diz? Que o universo foi criado por Deus. Quando? Não sabemos. Como? Não sabemos, né? Então, existem coisas que nós ainda não temos condições de entender, né? Quem sabe um dia, depois que sairmos desse planeta Terra, mudarmos de outros planetas, tivermos um cabedal, uma bagagem maior, nós poderemos ter essa ciência de como foi criado o universo. Mas, por enquanto, são só especulações, né? Para o nosso entendimento, que ainda estamos, assim, na questão de espíritos imperfeitos que somos. Certo. Mas, agora, avançando um pouquinho sobre evolução, né? Que nós acreditamos na teoria evolucionista. Isso. E só agora a Igreja Católica admite, né, sendo que o Espiritismo sempre admitiu a teoria evolucionista. Sim. O que você diria sobre essa criação divina do homem? O homem foi criado assim, desta maneira como nós somos? Não, Silvia, todos nós iniciamos pelo princípio inteligente, né? Nós vamos verificar a questão 23, quando o Kardec pergunta aos espíritos, o que é o espírito? Ele diz, o princípio inteligente do universo. Então, nós iniciamos a nossa trajetória como princípio inteligente, um elemento ainda, não éramos seres humanos. Aí tramitamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e chegamos no reino hominal, né? Certo. Quando nós chegamos no reino nominal, nós não sabemos de onde nós viemos e o que nós fizemos desse trâmite do reino mineral, do reino
animal para o reino nominal. Certo. O Livro dos Espíritos nos informa que existe um outro planeta onde houve essa tramitação do reino animal para o reino nominal. Certo. Porque nós não temos explicações, nós não temos um elo para entender como foi essa mudança. Certo. Nós só sabemos que chegamos nesse reino nominal. A partir do momento que nós adentramos o reino nominal, que existe a nossa individualização, onde nós recebemos responsabilidade e passamos a utilizar o nosso livre-arbítrio. Só no reino nominal. No reino nominal. A partir do reino nominal é que passa a contar todos os nossos atos, as nossas atitudes para a nossa bagagem evolutiva. Certo. Mas nós fomos evoluindo, Silvia, em questão do nosso corpo. Porque nós sabemos que nós temos duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. Certo. A natureza humana, ela foi criando-se de forma instantânea, de forma natural, de acordo com as nossas andanças, com a nossa tramitação no reino mineral, vegetal, animal e hominal. Fátima, então nós vamos encerrar, porque nosso tempinho acabou, mas nós vamos continuar no próximo programa, se Deus quiser, né? Com essas perguntas do Livro dos Espíritos. Pois não, Silvia. Muito obrigada, viu, Fátima? Eu que agradeço, obrigada. Silvia. Te Muito agradeço obrigada. muito em nome de todos os telespectadores. Obrigada, Silvia. E não se esqueçam, se você tem dúvidas, se você é estudante da doutrina, que mora em outro país, em outro estado, não se preocupe. Faça suas perguntas pelo WhatsApp 0 operadora 11 99271 4646 ou pelo e-mail silviapuglia@fiesp.org.br. Vamos ver como está a nossa pintura mediúnica? Vamos até lá. E assim está encerrado mais uma tela mediúnica feita pelo nosso companheiro Marcelo. Marcelo, o que você podia dizer para os nossos telespectadores a respeito desta tela que foi produzida hoje através da ajuda dos espíritos? Caros amigos, mais uma vez aqui com a equipe espiritual presente, nos envolvendo, e foi trazida essa tela. Você vê, desde o primeiro momento que eu sabia que vinha para o programa, deu muita alegria, porque desde que terminamos antes, como saindo de férias, né? E eu parei de pintar. Então essa é a primeira tela depois desse período de férias. Então hoje veio assim, uma energia muito agradável, entidades aqui, algumas que a gente pode perceber até na tela, né, que eles se apresentam. Então, mas não te cortando, eu queria fazer essa pergunta, porque eu acho que os nossos telespectadores também fazem. Alguns médiuns, até pessoas que não são médiuns de pintura, enxergam determinadas entidades no quadro. Seria um aperfeiçoamento dessa visão do lado direito do cérebro? Que os alunos aqui, os alunos que treinam, eles fazem esse treinamento do lado direito. Você acha que seria isso? Porque algumas pessoas não enxergam e outras enxergam. Mas está no quadro, não é dizer que é uma evidência. Está no quadro, sim. E é esse lado que percebe aquilo que o direito não vê. Certo, é o direito mais apurado. É mais apurado, isso. Mais apurado. Então, são várias entidades que aparecem, são assim, figuras, rostinhos. Dentro das flores? Dentro das flores, ou mesmo nesse espaço aberto, certo. Que eles estão aí. No espaço aberto também, ali no azul. Isso, ali tem. Onde? Você poderia mostrar pra gente? Pois não, aqui. Assim, é por aqui, ó. Lá por cima, aqui, nessa parte aqui. A parte de cima. Tem aqui, nessa parte aqui, tem alguns rostinhos. Mas tem telas que aparecem muito mais. Né? Hoje veio poucas, assim, não posso dizer que veio poucas, é que às vezes o médium ele vai trabalhando e de acordo com a harmonia, aquela paz, aquela coisa, eles vêm e vai dando a forma à Interessante, né? tela, né?
Então, alguns estados aparece mais, outros menos. Não sei explicar por No quê. Congresso, saiu um quadro aqui, né, perto do Congresso, e nós fizemos um painel lá embaixo para o evento, né? E muitas pessoas que vieram de fora comentaram isso comigo. Olha, ali eu estou vendo umas pessoas, uns rostos. Falei, mas que beleza. Sinal que essa pessoa tem o lado direito do cérebro Bem desenvolvido, né? desenvolvido, que dá essa percepção. Que eu acho que assim, uma visão mais forte, né? Assim, ver mais detalhes, né? Além Mais da detalhes. matéria, com mais detalhes, você tem uma visão mais apurada. Eu lembro que eu fiz esse curso do lado direito do cérebro e um dos exercícios, o primeiro exercício, era chegar em casa e olhar direito o quadro, olhar com cuidado, nos detalhes, porque nós não temos esse costume de olhar os detalhes. E sabe que eu descobri algumas coisas nos quadros que existiam na minha casa há mais de 20 anos? Então, é interessante, não é? Mas é Deve ser essa busca, né, que dá essa percepção maior. maior de você estar percebendo nessas entidades que aparecem na tela. Muito bom. Muito bom, então. Obrigada, bom. viu? Muito obrigada. Esteja sempre conosco. Você é sempre uma alegria aqui para o nosso estúdio, viu? E uma paz muito grande que você traz, tá, Marcelo? Eu que agradeço, né, porque, como eu falei para você, uma alegria me envolveu assim e chegando aqui, me encontrei com essa harmonia. Você vê que esse quadro tão colorido é parte dessa harmonia, tanta energia aqui no ambiente, tanta paz, tanta alegria. Como o programa de hoje, as pessoas aqui estavam muito assim alegres, muito com um espírito muito feliz, né? Então eu que agradeço essa oportunidade bendita de estar aqui com vocês. Que bom. É porque nós temos todos o mesmo objetivo, não é verdade? Ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso telespectador a encontrar um sentido para a sua vida. E assim nós vamos encerrando este programa, prometendo a vocês que estaremos aqui na TV aberta na próxima sexta-feira, às 12 horas. Muito obrigada pela sua audiência.